Teve um dia que me marcou muito. Eu lembro, assim, eu era bem mais novinho, ainda não tinha essa percepção de onde o inglês me levaria. Hoje, um pouco mais velho, com um pouco mais de experiência, eu vejo que era algo inacreditável. Assim, eu era muito abençoado, muito privilegiado por estar vivendo aquilo. Era uma tardezinha assim, meio... que parecia um filme, sabe? Os Estados Unidos é engraçado porque tem momentos assim que realmente parece que você está num filme da sessão da tarde. E eu estava andando, era uma quadrinha de basquete, assim, perto da minha moradia, em Ohio, na universidade. E eu estava meio cabisbaixo, fazia muito tempo que eu estava longe da família, meio solitário. A vida sozinha, assim, o intercâmbio não é tão simples. Eu adoro abordar esse tema e conversar com o pessoal. É um pouco mais complexo e varia de acordo com as pessoas. É algo que eu sempre falo para os alunos e tento passar essa experiência. Mas eu estava lá e eu recebi uma ligação. Minha bolsa estava para acabar e eu tinha que iniciar uma nova etapa, que seria um trabalho de verão. Poderia escolher uma pesquisa, poderia escolher alguma linha. E é muito difícil você, como estrangeiro, ser admitido em uma empresa americana, né, um escritório, uma multinacional, etc. Eles dão preferência para quem é da própria terra. E eu tinha conseguido. A maioria das pessoas não conseguiram e eu consegui, principalmente por causa do inglês. Eu me comunicava melhor, eu me destacava. Existe uma grande diferença, né, entre alguém que fala mais ou menos e alguém que chama atenção, alguém que impressiona. Então é diferente você falar eu quero beber água, estou com sede, de conseguir persuadir alguém, fazer uma negociação, fazer uma venda, flertar, impressionar, fazer uma piada. Então existem vários trejeitos ali na comunicação que fizeram a diferença para mim e fazem até hoje. Então nesse dia eu recebi uma ligação e era um mexicano, chamava Jimmy, e ele queria conversar comigo sobre uma possível vaga que eu tinha aplicado. E eu estava no meio da quadra de basquete, um campão aberto, assim, a universidade era enorme, o estacionamento assim, era gigantesco. Uma tarde ali de primavera. E eu parei um segundo, sabe quando estala? Assim, você olha e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Menino lá do interior de São Paulo, vim aqui, tô sem ninguém, né? Pagaram um avião, a bolsa, tô no meio do nada, ninguém aqui conhece o Brasil, ninguém sabe o que é o Palmeiras. O Palmeiras estava uma nhaca naquela época, não estava fácil. E eu tô falando com um mexicano no celular para uma vaga de emprego em outro país. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E não foi tão fácil, assim, o sotaque dele era meio difícil, o inglês no telefone é complicado, mas eu consegui entender bem, mais uma vez, porque tinha focado nisso, nessa comunicação. E aí ele fez uma entrevista comigo por telefone. E a entrevista é uma coisa que talvez você já deva ter passado, até em português é difícil. A gente fica nervoso, trava, se perde. Em inglês, por telefone, em outro país com um mexicano, foi uma coisa assim sensacional. E deu super certo. Ele gostou de mim, gostou das minhas respostas, do meu perfil e aconteceu que eu consegui uma vaga. A vaga, na verdade, já tinha sido preenchida por uma pessoa que se tornou um grande amigo meu depois, mas eles criaram uma nova vaga porque sentiram que eu seria importante, que eu contribuiria muito para o projeto. Era um projeto de BI, né? Business Intelligence, uma pesquisa de mercado com hospitais da América Latina. Então eu fui morar em Las Vegas, recebi um salário inacreditável, passeava por todos aqueles cassinos dos filmes, nas ruas, as piscinas, os lugares, o deserto, fui para o Grand Canyon, fui para a Califórnia, fui para muitos lugares. E eu cheguei esse dia foi meio que uma centralização de tudo que eu já tinha vivido. Na hora, talvez, eu via a importância, mas eu não entendia o quanto aquilo era raro, o quanto aquilo tinha me levado para outro mundo. Depois de muitos anos, né, faz quase 10 anos isso, eu aqui hoje eu vejo que essa experiência não tem preço. Em inglês a gente fala priceless.
é uma coisa que contribuiu para mim, para minha formação, para minha personalidade, para minha experiência, para minha formação como indivíduo, como ser humano. É algo que pouquíssimas pessoas no mundo terão essa oportunidade. Ainda mais na nossa realidade brasileira, que é bem complexa, né? E depois voltei para o Brasil, voltei para o salário, para a vida de salário mínimo, de trabalhar 50 horas por semana. E quanto mais o tempo passou, mais eu vi o quão único foi aquele momento. Então eu fui para outro país, estudei numa universidade, tudo pago. Trabalhei em uma cidade maravilhosa, conheci milhares de pessoas, ganhei bastante dinheiro, porque também é importante. E mais do que isso, assim, foi uma experiência fascinante. E tudo porque eu foquei em me comunicar. Eu me destaquei. Tinha muitas pessoas, talvez tinham pessoas até mais capacitadas do que eu, pessoas muito boas que mereciam estar ali. Mas infelizmente não basta só ser bom. Você tem que parecer ser bom, né? Você tem que mostrar que é bom. Então a comunicação é isso. Às vezes aqui dentro você é uma pessoa super capacitada, que merece o mundo, mas isso você não consegue externalizar. E infelizmente as pessoas não têm uma bola de cristal. Se você não sabe expor suas ideias, se você não consegue se comunicar bem, você fica a par. Você deixa de abrir muitas portas que poderiam te levar longe. E o inglês também é isso. Quem aprende, quem domina e quem sabe usar, abre muito mais portas, consegue alcançar muitas coisas que quem não aprende vai ser privado. Você vai sentar e vai assistir o mundo da janelinha. E quanto mais você desenvolve isso, de acordo com a sua necessidade, maior chance de você conquistar experiências como essa. Teve uma experiência também muito negativa, eu lembro que foi um mini trauma na vida. E é interessante porque muitos alunos meus relatam traumas parecidos com o que eu já tive. Às vezes não é nenhum trauma, mas é uma dor, é algo que machuca, é algo que te impede de chegar lá. E a gente sempre trabalha isso em aulas, né? O lado emocional é tão importante quanto o técnico. Quantos alunos eu tenho? Nós temos 1 hora de aula 100% inglês. O aluno no nível ainda básico, intermediário, pouco tempo de aula. A gente desenvolve o método, eu faço aula com o aluno, eu só falo inglês, ele só fala inglês, e depois de 1 hora a pessoa solta uma frase como: eu não consigo falar inglês. Se for um nativo, eu não vou conseguir. É interessante, é doido como o emocional tem que ser trabalhado tão forte quanto o técnico. Porque as duas linhas elas se entrelaçam o tempo todo. E eu digo isso, eu falo com sinceridade para os meus alunos, para o pessoal que estuda comigo, porque eu passei por isso. Eu sei muito bem como é. Eu também acordo insatisfeito com o meu inglês, querendo melhorar e às vezes não tendo tempo, ou a motivação, ou a estrutura para fazer isso. Várias vezes eu já errei e fiquei com vergonha, fiquei insatisfeito, fiquei frustrado com o meu nível de inglês. Já me zoaram em algumas ocasiões, já estive em uma roda ali de nativos, ou eu, às vezes falei uma coisa errada e zoaram, brincaram comigo e eu fiquei chateado. E a pessoa que te zoa, esquece ela, tá? Quem tá errado é ela. Não tem que zoar, né? Você não tem que caçoar de alguém que fala algo errado. Pelo contrário, você tem que ajudar. Não seja essa pessoa. Não seja, se você sabe inglês, não seja a pessoa que diminui os outros. Pelo contrário, levanta os outros, né? Ajuda, incentiva, brinca. Às vezes tudo bem brincar, mas fala numa boa, incentiva, ri, né? Então, já fui muito zoado também, já me senti mal. Já senti uma coisa que eu sei que acontece muito com os alunos, que parece que você está estudando e não sai do lugar. É uma frustração enorme. Você deixa de fazer suas coisas, investe tempo, investe dinheiro e sente que não está saindo do lugar. Ou chega na hora do vamos ver, você enrosca e fica nervoso e não sai. Eu já passei e passo por tudo isso. E hoje a maior dica que eu dou para todo mundo é erre. Erre, se você está no nível básico, intermediário, erre muito. E conserte seus erros. Porque se você está errando, você está falando. Se você está falando e buscando melhorar, você está progredindo. Ainda que você não veja isso.